Olá pessoal, aqui é o Carley. A gente está aqui para mais um vídeo sobre o transporte rodoviário de cargas, né? Hoje, dia 13 de 6 de 2019. Quem quer receber notificações sobre se inscreve no canal aí do YouTube, ativa as notificações aí. Toda semana eu faço dois vídeos, né? Terças e quintas. Hoje vamos falar sobre o Permanente de Transporte Rodoviário, que acontece em Brasília, promovido pelo Ministério da Infraestrutura. Esse é um grande fórum para tratar de assuntos relativos ao transporte rodoviário de cargas. Então, estão lá autônomos, transportadores, embarcadores, está lá o governo, né, com todos os seus órgãos, né? E o que, que acontece? Esse fórum que a gente teve ontem, dia 12, é um fórum dentro do fórum. Então, a gente tem um fórum global e tem assuntos específicos que são tratados em reuniões extraordinárias. Foi essa de ontem. Ontem, a reunião lá tratou sobre três temas específicos. Um é a questão do Denatran, então, licenças, o que está sendo feito no Denatran. Um outro tema foi crédito, né? Aqueles 30 mil lá para o motorista, foi discutido sobre isso. E também sobre os PPDs, ponto de parada de descanso, né? Eu vou passar aqui para vocês a impressão que eu tive sobre tudo isso de uma forma rápida e concisa. O primeiro assunto foi o Detran, o Denatran. Então, ele tratou sobre as licenças, né? AED, licença especial de transporte. São as licenças que antigamente elas eram fornecidas só para aqueles veículos que não se adequam ao tamanho padrão. Então, vai ter que levar uma peça muito grande, ela está fora de peso, ela está fora de tamanho. Então, era necessário uma licença para ver se as pontes, né, naquele trânsito, elas comportam, aí se as curvas elas eram possíveis de serem feitas, dependendo do tamanho da peça. Então, para isso que surgiu as AETs. Aí o que, que aconteceu? Os caminhões foram crescendo, foi o bitrem, depois o rodotrem, e aí também se colocou licença para esse tipo de caminhão, né? Porque ele também saía do padrão da época, né? Só que o que, que virou? Acabou virando um comércio, essas licenças. O Detran, o Denatran, ele cobra acho que 60 e poucos reais de uma licença nacional. Né? Só que aí virou despachante daqui, o pessoal dos autônomos, eles reclamaram que eles chegam a pagar R$ 1.000 de uma licença. Né? E aí essa questão das AET virou um comércio. Né? Virou um comércio, os estados se aproveitando disso aí, cobrando cada um as suas taxas, ninguém olha nada. Né? Você já teve uma licença depois de concedida, no outro ano negada? Né? Não existe isso. Isso apenas é carimbaço, cobra taxa. Carimbaço, cobra taxa. Ou melhor, cobra a taxa e depois dá o carimbaço. Né? Então isso deveria ser extinto. Tem uma ação do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria, né, em, que quer certificar as montadoras de veículo. Então o veículo já sairia certificado, tanto implemento, né, com cavalo. Eu achei que já havia, que isso já saía certificado. Então, né, mas enfim, pelo jeito não. Mas aí certifica, né, passa toda a certificação e quando sai o documento, o veículo já está apto para rodar em qualquer região aí do país, aí fazer qualquer tipo de transporte para qual ele foi construído. Né? Além disso aí, a gente teve, está em tramitação lá o estudo da questão do quarto eixo. Né? Até ontem saiu um ofício que foi suspensa as multas para o quarto eixo para quem tem no documento, né, que esteja devidamente documentado com aqueles primeiros que saíram, né? Então foi suspendida a multa até gerar esse estudo e aí possivelmente uma norma certificando esses equipamentos aí de quarto eixo, né? Também a gente teve algumas apresentações lá dos aplicativos, né? Do Detran, do Denatran.
questão de carteira digital, documento digital, então eles lá batem na tecla. Se você tem uma carteira digital no seu celular, o aplicativo deles ou o documento do veículo, você não precisa ter ele fisicamente, né? Você não precisa ter ele documento em papel, né? Tendo ali eles aceitam. E pelo jeito isso já está acontecendo mesmo, né? Tá aceitando aí os documentos digitais, né? Outra questão que foi comentada lá foi... Bom, outra questão que foi tratada no fórum foi a questão dos créditos, lá daqueles 30 mil aí que o governo ofereceu para os motoristas. A grande dificuldade dos motoristas pegarem esse dinheiro, né? Então, estava lá o BNDES, estava o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e esses bancos, eles também têm suas regras bastante rígidas, eles não estão a fim de dar uma flexibilizada, né? Eles tiveram um problema muito grande com o Procaminhoneiro, lá mais de 900 contratos em prejuízo, então o banco também fica meio que sem conseguir arrumar uma solução, né? Ah, tem lá para de cadastro. Pois é, eles acabam arrochando um pouco mais, né? Estão lá estudando algumas maneiras para ver se melhora, mas não tem nada liberado dos bancos ainda, né? Tem uma norma do Banco Central liberando isso aí para os bancos, mas os bancos não criaram nenhum produto, né, que eles chamam lá, para oferecer, com as regras aí, para oferecer para os motoristas, né? E o terceiro assunto comentado foi a questão dos PPDs, que é o ponto de parada de descanso. Tem poucos pontos com projetos, são 8 só, e são mais 3 lá no final. O seu Pedro, ele apresentou mais 3 pontos já em fase final de homologação, certificação, enfim, né, já mais adiantados. E tem 8 projetos que foram apresentados até agora. Então, o Ministério está pretendendo divulgar, se você puder compartilhar esse vídeo aqui, que quem tiver interesse em fazer algum ponto de parada, pode ser posto, pode ser estacionamento, se você tiver só o terreno, se você não tiver nada, mas tiver interesse, né, nesse tipo de negócio, entre em contato comigo aqui que eu te dou. Tem formulários, tem os caminhos lá para você apresentar os projetos lá no Ministério da Infraestrutura, né, dizer o que você quer, qual que seria o seu modelo de negócio, né? Porque o grande desafio é como transformar esses pontos de parada num negócio. A gente sabe que é necessário, é preciso, só que aí, para você explorar, não, vamos explorar o ponto lá, tá? Aí tem uma oficina lá que se chama ponto de parada de descanso. Aí o cara tá desempenando uma roda lá e o cara quer dormir, né? Então, aí tem um boteco lá, aí fica lá a noite inteira de algazarra e o motorista quer dormir, né? E aí esses pontos aí vão se transformar em locais de juntar, você sabe, prostituição, tráfico de drogas, né? Então isso tudo está sendo discutido. Se você traz alguns, não é que é necessário, mas a gente sabe que a facilidade, né, acaba levando esse pessoal aí dos traficantes, enfim, de quem vende remédio, né? Esses remédios aí que a gente conhece, né, para esses locais onde é que tem uma concentração de motorista. Então esse é o grande desafio do projeto, né? É você transformar isso numa coisa viável economicamente, né, mas sem tirar o foco dele, que é um ponto de parada de descanso, para o motorista poder descansar, ter ali um banheiro, ter ali um restaurante ou um lugar para ele fazer mesmo a comida, né? Sem muita ordem com segurança. Então esses são os pontos críticos aí da questão do PPD. Então se você tiver alguma ideia, se você tiver algum projeto, né, use isso aí, use esse canal aqui, outros, vai direto no Ministério da Infraestrutura, o pessoal lá é muito aberto, né? E então todos estão precisando de ideias e de projetos para tocar esse negócio para frente aí. E agora para finalizar aqui, uma observação pessoal, né? Eu não tive a oportunidade ainda de ter, não tinha tido a oportunidade de ter tido uma reunião com o general Jamil lá e o diretor Marcelo Costa, né? Mas a visão é muito positiva, sabe? É muito, muito positiva. Eles estão muito empenhados nisso aí.
E assim, a pessoa não consegue fingir muito tempo, né? O Marcelo ficou lá com nós o dia inteiro, né? Então, realmente há um engajamento deles muito grande e eles sabem muito bem do que estão falando. Eles não têm as questões dos detalhes, né? Dos detalhes de cada setor, de cada segmento, principalmente do mercado. Né? Então, isso é uma coisa, mas isso é natural, porque não é a vivência deles do dia a dia, é nossa. Né? Então, a gente tem a obrigação de participá-los disso, de informá-los, de passar a visão. Né? Se a gente ficar só reclamando, não adianta. Né? Não adianta ir lá se vitimizar. Ai, porque eu sou isso, aquilo, sou um coitado. Isso não adianta. A gente precisa arrumar soluções e sugestões, porque tem muita coisa que a gente mesmo vai fazer. A iniciativa privada, né? Agora tem muita coisa que a gente pode dar de sugestões para o governo, né? De a gente sugerir e ele captar. Essa questão das licenças, as pessoas veem como isso vai defender a estrada. Não vai arrumar a estrada, não vai arrumar a ponte, né? A licença hoje ela é só uma trava burocrática e custo, né? Quem vai arrumar a ponte, quem não vai deixar um caminhão de um peso maior passar por uma ponte que ele não pode, é a polícia, é o Detran, os DRs, né? Então isso, e a educação do povo, né? Bota uma placa lá de 50 toneladas máxima, não vai poder passar um bitrem nem um nove-eixo. Então ó, o povo também tem que se educar para que as tragédias não aconteçam, né? Mas a gente está muito esperançoso aí que o Ministério da Infraestrutura e principalmente a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, aí na condução do General Jamil, né? E nessa parte específica aí do Marcelo, aí a gente vai achar algumas soluções. Vão resolver tudo? Duvido, né? Mas o bom é que a gente resolva as coisas mais urgentes e a gente entre num caminho de solução. Aí vai depender muito mais de nós, iniciativa privada, embarcadores, transportadores, autônomos, postos, né? De nós nos adequarmos e fazermos isso acontecer, do que até do governo. O governo, eu sempre falo que o melhor de tudo é que o governo saia, né? O comece a sair das regulamentações, né? Diminua a carga de regulamentações, para a gente poder reduzir custo e assim ter um mercado mais livre. Né? Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.